Senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, bom dia, senhores e senhoras senadores. É uma satisfação estar aqui e poder tratar desse tema de grande relevância para o país, que é a situação da universalização da banda larga no Brasil. Eu preparei uma pequena apresentação para abordar os temas, né? Nessa apresentação, senador Cristóvão, eu faço uma reflexão do trabalho que foi feito nos últimos anos em torno da banda larga, o desenvolvimento que tivemos e, a partir daí, o trabalho que a gente vem trabalhando na Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, olhando para o futuro, né? Então, primeiro, dizer que desde a criação do Plano Nacional de Banda Larga, em 2010, ainda no governo do presidente Lula, inúmeras ações foram tomadas pelo governo federal para promover o desenvolvimento da banda larga no Brasil. Então, a gente lançou inúmeros editais de posições orbitais para a implantação de infraestrutura de satélite, fizemos um grande número de desonerações para incentivar a construção de infraestrutura de banda larga, desoneração para a comunicação, para as redes de banda larga, desoneração para smartphones, desoneração de computadores, desoneração de tablets. Reativamos a Telebrás, o presidente Bittar poderá dar mais informação, mas reativamos a Telebrás para construir uma rede nacional de telecomunicações em banda larga, neutra, capaz de prestar serviço para todos os operadores. Realizamos leilões de radiofrequência para implantar no Brasil a telefonia móvel de quarta geração. Enfim, regulamentamos, defendemos e o Congresso apoiou a edição do Marco Civil da Internet, fizemos uma regulamentação da qualidade do serviço de banda larga que não existia no Brasil, isso foi feito a partir de uma diretriz política, num decreto da presidenta Dilma. Enfim, um grande conjunto de iniciativas foram feitas para colocar a banda larga na agenda política de desenvolvimento do país, né? E com isso, né, os resultados aparecem, né? Se a gente, desde a criação do plano, né, o número de domicílios com acesso à banda larga cresceu mais de 56%, quase 57%, né, dados do IBGE. Eu peço desculpa porque ali na apresentação deu uma desformatada em relação ao que eu tinha, então pode estar bem embaralhado, mas eu vou dizer os números, né? Então, o crescimento de domicílios com acesso à internet cresceu mais de 56%, chegamos a 31,2 milhões de domicílios com acesso à internet no Brasil. O número de acessos de banda larga fixa no Brasil, desde a criação do plano, cresceu mais de 60%. Houve uma explosão do acesso à banda larga móvel. As pessoas querem ter o acesso à banda larga móvel onde quer que elas estejam. Então, o smartphone virou uma grande ferramenta de acesso à internet. Então, tivemos um crescimento desde da edição do plano de mais de 735% do número de acessos de banda larga no país, né? Isso dados fechados em dezembro de 2014, tá? Com isso, a gente... por favor, senador. Secretário, Vossa Excelência disse que nós temos 31 milhões de domicílios com banda larga? 31 domicílios, exatamente. De quantos domicílios tem o Brasil? Em torno de 60 milhões. Não existe isso, cara. O número de acessos de banda larga móvel o número de acessos de banda larga móvel no Brasil, né, cresceu de maneira muito rápida, a ponto do Brasil, né, dados da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil superar a média das Américas. Então, o Brasil está seguindo para alcançar o número dos países desenvolvidos em termos de banda larga móvel. A banda larga fixa, né, por sua vez, não cresceu da mesma velocidade que a banda larga móvel. Você vê que o crescimento desde 2010 até 2013, o crescimento não foi tão grande como aconteceu na banda larga móvel, que tem uma taxa de crescimento muito rápida, por isso esses resultados. E esses resultados levaram que o Brasil tivesse um reconhecimento internacional.
A União Internacional de Telecomunicações, no seu relatório, ela afirma que o Brasil, a banda larga móvel no Brasil, vem se expandindo em um ritmo 3 vezes mais rápido que o ritmo do mundo. A Associação Mundial dos Operadores Móveis reconheceu os trabalhos do governo brasileiro, dando ao Brasil um prêmio de excelência, né, governamental no desenvolvimento da banda larga móvel. O Fórum Econômico Mundial, no relatório anual que faz sobre as diversas infraestruturas do país, afirmou que de todas as infraestruturas econômicas do país, a infraestrutura de telefonia móvel e a telefonia fixa são as melhores comparadas às demais do país. Então, todos esses trabalhos que fizemos, senador Cristóvão Buarque, levou a que a gente alcançasse resultados. Mas, fazendo uma reflexão importante, né, a gente tem que olhar para aquilo que era o objeto do Programa Nacional Banda Larga e fazer uma reflexão. Então, quando o Programa Nacional de Banda Larga foi criado, ele tinha como objetivo endereçar 3 questões do país. Primeiro, que a banda larga ela era concentrada, ela estava disponível para poucos, não era disponível a toda a população, não estava disponível a toda a população. A velocidade da nossa banda larga era uma velocidade considerada baixa em relação à comparação com o resto do mundo, e o preço da banda larga era um preço relativamente alto para as características da população brasileira, né? Se a gente fizer essa reflexão, a gente consegue identificar que no aspecto de concentração a gente superou esse desafio. Então, a banda larga ela está disponível em todo o Brasil, né? Tanto no serviço fixo quanto no serviço móvel, né? Na questão da velocidade, a gente acredita que ainda existe muito a ser feito, a gente precisa trabalhar para alcançar uma maior velocidade. Eu vou mostrar dados comparativos que mostram essa necessidade. E também a questão do preço, embora existem pacotes de serviços que chegam no serviço móvel, na banda larga móvel, que chega a 99 centavos de reais por dia, né? A gente ainda precisa trabalhar nessa questão preço para que a gente possa, mais pessoas possam ter acesso à internet no país. Um aspecto importante que a gente tem que relativizar é sobre a questão do acesso móvel à banda larga. Se a gente pensar no longo prazo, o acesso móvel ele não vai dar conta da evolução do tráfego da internet no nosso país, né? Ele serve como uma ferramenta para a pessoa acessar a internet, mas se a gente pensar na evolução de tráfego, na demanda de tráfego que está crescendo de maneira muito rápida, o acesso móvel ele não tem a capacidade de dar vazão a todo esse tráfego que será demandado. Então, hoje em dia, o tráfego numa residência, o tráfego mensal numa residência é de 53 gigabits por segundo e em 2019 será 87 gigabits por segundo. Se a gente olhar um pacote do serviço móvel, num smartphone, de 10 gigabits por segundo, esse pacote hoje é ofertado para os operadores por preços aí da ordem de R$ 229. Então, assim, não vai ser através desse meio que a gente vai conseguir universalizar a internet e nem conseguir dar vazão à necessidade de tráfego que tem a população. Outra característica do serviço móvel é que ele sempre possui uma franquia. Né, uma franquia. Essa franquia é necessária porque o serviço móvel faz o uso de um recurso escasso, que é a onda de rádio, né? É um recurso compartilhado, então você tem que dimensionar a rede para determinada quantidade de tráfego, né? Isso é uma necessidade do sistema, né? Mas essa franquia tem criado grande disputa entre operadoras e consumidores no acesso à banda larga pelo sistema móvel. E no aspecto da velocidade, quando a gente considera as pesquisas, aqui é uma entidade que faz pesquisa sobre velocidade da internet, chamada Akamai, não é a melhor pesquisa que existe, porque ela faz uma pesquisa sobre os serviços que fazem uso dessa empresa em particular, né? Então, não é de toda a internet brasileira. Mas é uma pesquisa, tem uma determinada metodologia, ela é feita de maneira frequente, e o que está acontecendo quando a gente olha essa pesquisa é que a velocidade média da internet brasileira, embora venha crescendo, de outros países, por exemplo, que eu coloquei a Rússia e os Estados Unidos, vem crescendo numa velocidade maior.
Então, a gente precisa criar políticas para aproximar a velocidade média da conexão de internet no Brasil à velocidade média dos países com que o Brasil disputa mercado, né, disputa investimentos econômicos e por aí vai, né? Então, a banda larga móvel não será capaz de fazer isso, a gente precisa fazer um investimento em banda larga fixa, fibra ótica, né? E por que a velocidade da banda larga no Brasil ela está dessa forma, né? Ela está dessa forma porque o Brasil possui inúmeras carências, senador, né? Inúmeras carências. No setor de telecomunicações, uma carência que existe é a carência da disponibilidade de infraestrutura de fibra ótica. Fibra ótica é um meio de comunicação que tem capacidade que a gente pode chamar ilimitada, diferente da comunicação via rádio, né? E o Brasil é um país carente de infraestrutura de fibra ótica. Hoje, menos de 10% dos domicílios brasileiros, a fibra ótica está próxima a esses domicílios, né? Então, a maior parte da rede da rede física que chega até os domicílios brasileiros são redes baseadas em cabos de cobre, em fio telefônico. Ainda é uma pequena parte dos domicílios brasileiros que chega à fibra ótica, né? A utilização de longos trechos de cabos de cobre representa uma limitação ao aumento da velocidade da banda larga no Brasil. E ali não está aparecendo, mas da metade dos municípios brasileiros são abordados com fibra ótica. Então, se a gente considerar assim, a fibra ótica chegar até a sede de um município brasileiro, menos da metade dos municípios brasileiros, a fibra ótica chega até a sede municipal, né? E essa situação faz com que a capilaridade da infraestrutura de suporte à banda larga de alta velocidade seja limitada e a gente precisa endereçar esse desafio. E muito se fala, né, assim, não, muitos técnicos, né, eles defendem o seguinte, não, vamos potencializar o cobre, né, vamos potencializar o fio de cobre, né, e aí eu faço de caráter um pouco didático aqui, eu faço uma pequena comparação, né, eu sei que tem muita gente que é apaixonada pelo Fusca, né, mas não é não estou falando de uma comparação em detrimento ao Fusca, mas a verdade é o seguinte, né, o último investimento na rede de cobre, o grande investimento na rede de cobre que aconteceu no Brasil, foi em 2002, em função da privatização do setor de telecomunicações. Foram estabelecidas algumas metas até 2002. Então, os últimos grandes investimentos na rede de cobre foi em 2002. Depois disso, a rede envelheceu. Né? A rede envelheceu, assim como na minha figura ali o Fusca envelheceu, né? Se a gente partir por não, vamos potencializar o cobre, vamos dar uma ajeitada aqui no cobre para a gente, eu até faço a brincadeira aqui, eu coloquei aqui, né, vamos usar um martelinho de ouro, né, que usa na funelaria, vamos dar um martelinho de ouro aqui e vamos voltar a estimular o cobre. No final, a gente vai ter novamente uma infraestrutura, que é uma infraestrutura que não é uma infraestrutura avançada, né? A gente vai ter alguma coisa que não vai ser uma infraestrutura avançada quando a gente comparar com os demais países com que o Brasil concorre em investimentos, né? Diferentemente, se a gente fizer um investimento em potencializar a chegada de fibra ótica nos municípios, nos domicílios brasileiros, aí é uma coisa que vai perenizar. Eu coloquei aqui a imagem de uma obra de arte famosa, né? Então, assim, seria uma obra de arte de infraestrutura, né? Se a gente aplicar em fibra hoje, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente já tem ainda uma infraestrutura de altíssima capacidade capaz de atender às necessidades do país, né? É bem rápido isso, realmente, senador, é bem rápido. E aqui eu faço a comparação, né? País África do Sul, Alemanha, Austrália, Áustria, China, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Nova Zelândia, Reino Unido, República Tcheca, Suécia. Todos esses países têm planos de banda larga que envolvem alcançar velocidades aí entre 25 e 100 megabits por segundo. É isso que a gente tem que buscar, criar um plano de banda larga aqui no país que permita a gente ter condição de concorrer com isso aqui, para atrair investimento. E essa é a proposta do programa Banda Larga para Todos, né, uma segunda fase do Programa Nacional de Banda Larga, que visa
dobrar o número de acesso à internet em banda larga. Quando o plano começou a ser elaborado, nós tínhamos no Brasil 150 milhões de acessos à banda larga, então a gente está propondo alcançar 300 milhões de acessos à banda larga. A velocidade média da banda larga fixa atingir 25 megabits por segundo. Modernizar a gestão de serviços públicos, e aqui é uma grande preocupação nossa, melhorar a infraestrutura de acesso à internet para 40 mil escolas e 23 mil unidades básicas de saúde dentro do programa. Como isso será feito, né? A gente vai chegar com a fibra ótica em 90%, a proposta é chegar com a fibra ótica em 90% dos municípios brasileiros. Novamente peço desculpa aqui, mas desalinhou aqui, mas é chegar com a fibra ótica próxima a 45% dos domicílios brasileiros, focados em regiões metropolitanas, mais cidades acima de 100 mil habitantes, 1.284 cidades menor do que 100 mil habitantes, chegar com a infraestrutura de fibra ótica. Isso seria feito através de leilões reversos. Eu posso explicar mais à frente o que seriam os leilões reversos. Seriam incentivos fiscais com leilões reversos e também através de empréstimos para pequenos provedores, né? A Telebrás, as ações do Banda Larga para Todos na Telebrás seria a implantação dos satélites gestacionários de defesa e comunicações estratégicas. Seria um satélite de altíssima capacidade, capaz de prover banda larga em todo o país. Lançamento de 2 cabos submarinos, um para os Estados Unidos, outro para a Europa. O da Europa, semana passada, a gente já concluiu o acordo de acionistas da empresa que vai fazer o lançamento desse cabo. O presidente Bittar pode falar mais sobre isso. Continuar os investimentos na rede nacional e nos anéis metropolitanos. Em suma, para quê? Do ponto de vista de benefício para a sociedade em geral, hoje, 80% dos acessos estão concentrados em 4% dos municípios brasileiros, né? Dos acessos acima de 12 megabits por segundo, 80% estão em 1% dos municípios. Se a gente, fazendo esse programa de banda larga para todos, a gente consegue chegar com infraestrutura capaz de prover aqueles 25 megabits por segundo em todos os domicílios até de 3 a 5 salários mínimos e parte dos domicílios de 2 a 3 salários mínimos. Então, todos esses domicílios a gente conseguiria chegar com a infraestrutura capaz de prover 25 megabits por segundo, né? Isso, e aí concluindo, senador Cristóvão, por que é importante a gente fazer uma ação para melhorar a velocidade da internet e a cobertura, a infraestrutura brasileira? Porque isso, do ponto de vista para a economia, né, para as empresas, resulta em maior produtividade, economia de tempo, recursos materiais, permite às empresas a adoção de processos industriais, de prestação de serviços mais eficientes, permite inovar nos seus negócios tradicionais, redução de custos e geração também de novos produtos e negócios, né? Para as famílias, é mais uma alternativa de comunicação. A gente deixa de pensar só no telefone fixo. Através da banda larga você faz comunicação voice IP, pode fazer comunicação de vídeo, tem mais acesso à informação de saúde, de educação. Pode fazer compras online, acesso a serviços públicos online, teletrabalho, redução de desvantagem para pessoas de locomoção comprometida. E para a economia, existe um grande conjunto de estudos que dizem que dobrar a velocidade média da internet no país pode acrescentar 0,3% pontos percentuais ao PIB brasileiro. Isso significaria, com dados do PIB de 2014, significaria um crescimento de 16,5 bi a mais em relação ao PIB de 2014, né? Quintuplicar a velocidade média pode aumentar a renda domiciliar mensal da família em
em torno de 5,7%. Em cada família brasileira, considerando aí a renda familiar de R$ 2,8 mil, significaria um incremento de renda de R$ 164. Né? Então, existem inúmeros benefícios para a gente continuar promovendo a banda larga para todos, e o que a gente vem trabalhando é para o lançamento desse programa Banda Larga para Todos, né, com vista a alcançar esses objetivos. Basicamente é isso que eu tinha para apresentar, presidente. Eu estou à disposição para responder as perguntas que forem surgindo ao longo do debate. Muito